O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW e possibilita conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como o valor aproximado para π. Para que o sinal Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo da sua intensidade em watt por metro ao quadrado é mais próximo de. Aí a gente tem uma série de valores, né? A, B, C, D e E. Então, primeiramente, a gente vai buscar entender a situação. Vamos supor que nós temos aí dois aparelhos que estão distanciados a 10 metros de distância um do outro. E um deles vai emitir uma fonte puntiforme, que é como ele fala lá no texto. Mas o que é uma fonte puntiforme? De forma resumida, a fonte puntiforme ela vai ter o formato de uma esfera. Então, vai ser mais ou menos dessa forma como a gente está vendo aí. Claro que a gente está vendo em 2D, né? Mas imagine que seja em 3D. Bom, agora imagine que esse sinal ele vai aumentando à medida que a distância ela vai ficando maior. E aí a configuração vai ficar semelhante a essa que a gente está vendo aí, onde a distância ela vai acabar coincidindo com o raio dessa esfera que vai ser formada, porque o centro dela vai ser justamente o aparelho que está emitindo o sinal. E aí o que ele me pergunta, né? O que ele me pede? Ele me pede para encontrar a intensidade mínima para que o sinal ele seja detectado pela outra antena, né? Ou pelo outro aparelho, né? Nesse nosso exemplo. Só que aí, por que ele fala intensidade mínima? Porque como a distância máxima para que esse sinal ele seja recebido é 10 metros, essa vai ser a intensidade mínima. À medida em que os aparelhos ou as antenas elas vão ficando cada vez mais próximos, a gente vai ter uma intensidade cada vez maior. Então, por isso que ele fala intensidade mínima. E ele ainda foi bonzinho nessa questão porque ele deu a fórmula da intensidade, né? Ele me fala que a intensidade é a potência sobre a área. E outra coisa que ele me dá é a potência. A potência ele fala que é 2,4 miliwatts. E aí a gente precisa lembrar o que esse Mzinho ele significa. Esse Mzinho é milha e significa 10 elevado a menos 3. Beleza, eu já tenho a potência, mas e a área? Bom, como o sinal ele vai formar essa esfera, a área vai ser a área de uma esfera. E aí você tem que lembrar como que se calcula a área de uma esfera, que é justamente 4πr ao quadrado. E aí ele ainda me pede para considerar π como 3, para facilitar ainda mais a conta. E aí o que a gente precisa fazer é simplesmente substituir isso na equação. Então já vai ficar com a intensidade ela vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 watts, dividido por 4πr ao quadrado. E aí eu vou substituir os valores de π e os valores de r ao quadrado. O r vai ser 10 e o π eu posso usar como 3, né? Ele me deu essa liberdade aí na questão. E agora a gente só precisa fazer essa conta, né? Para facilitar, eu já vou multiplicar o 4 vezes 3, né? Vou deixar já o 12 aí. E aí a gente vai ter que a intensidade vai ser dada por essa fórmula. O que eu vou fazer aqui inicialmente vai ser calcular o 2,4 por 12, né? Eu posso fazer isso já que é uma multiplicação, isso vai dar 0,2. E depois dividir o 10 elevado a menos 3 pelo 10 elevado a 2. E a gente sabe que quando a gente tem uma divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 5. E aí a gente encontra finalmente esse valor para a intensidade. Só que a gente não tem essa alternativa na questão, né? E é claro, porque na verdade não deveria ficar 0,2. Então a gente precisa simplesmente mover uma casa decimal e colocar o menos 6 lá em cima. Então a resposta fica, no fim das contas, 2 vezes 10 a menos 6 watts por metro ao quadrado. E essa daí vai ser a alternativa A, letra A. Então é isso, gente. Valeu e até mais.